meus irmãos, minhas irmãs, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Vamos sentar-nos à mesa para podermos degustar o maná celestial, o alimento da nossa alma, né? Assim como o nosso corpo se alimenta pela boca, o nosso espírito se alimenta pelo ouvido, pelo que ouve, né? Então vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, do capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. É o 25º culto sobre o Sermão do Monte. 25 mensagens ininterruptas que o pastor traz à igreja sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos amados encontraram? Tem alguém que está sem Bíblia? Tem alguém que está sem Bíblia aí? Estão sem Bíblia? Aquela jovem lá? Então, alguém que esteja com Bíblia, senta ao lado de uma pessoa que está sem a Bíblia, para ela poder acompanhar, né? Se na nossa igreja se não tiver com Bíblia, você praticamente não aproveita o culto, né? É importante você conferir coisas espirituais com espirituais. Isso. Muito bem, dá assistência aí a pessoa que não trouxe. Bom, então o Senhor Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Interessante isto, né? Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos faça compreender esta palavra, nos dê discernimento sobre esta verdade. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos, meu Deus, a cada dia crescermos no conhecimento do Senhor, aprendermos da Tua palavra, porque é através do conhecimento que nós entramos pela porta estreita, pelo caminho apertado. Quando o Teu povo não tem conhecimento, com muita facilidade, o Teu povo é induzido a entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Por isso nós queremos nessa noite, meu Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra. Queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento de Deus, porque já bastam os anos em que nós vivíamos em águas rasas. Não tínhamos nenhum conhecimento, não tínhamos nenhum senso de direção, não fazíamos ideia do que era a verdade, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fala a Tua igreja nessa noite, fala ao Teu povo, aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos, aqueles que são ovelhas do Teu rebanho. Usa-me como pastor que o Senhor constituiu e vocacionou. Usa-me como anjo da igreja. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor Deus, de explanar a Tua palavra com verdade, para que tudo que for proclamado nessa noite desse altar, que seja para o crescimento espiritual do Teu povo, para o amadurecimento da Tua igreja, e também para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. Eu te peço, em nome do Senhor,
e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, agora nós chegamos a uma parte muito importante dessa nossa série de mensagens. Você sabe que nós já estamos hoje nós completamos o 25º culto sobre o Sermão do Monte. E agora, aqui, nesta nova divisão do Sermão do Monte, eu posso afirmar categoricamente para você que aqui Jesus terminou o sermão. Aqui ele encerrou o seu ensinamento. Por quê? Deste versículo 13 aqui em diante, Jesus vai começar a fazer aplicações práticas de tudo aquilo que ele ensinou até aqui. De tudo que ele ensinou até essa hora. Então, você vai perceber que ele vai exortar os seus discípulos a se conscientizarem, sabe, da importância e da necessidade deles colocarem em prática tudo aquilo que Jesus vinha ensinando até chegar nessa hora aqui. Olha, e nós temos que ter essa consciência. Você tem que estar absolutamente consciente da importância e da necessidade de você colocar em prática tudo que você ouviu nesses 24 cultos passados. Porque se apenas ouvir, achar bonito, achar maravilhoso, balançar a cabeça, dizendo amém, eu concordo, é assim mesmo, e não colocar em prática, não tem valor algum, não serve para nada. Eu não sei se você está lembrado, quando nós iniciamos, há 24 cultos atrás, logo no início dessa série de mensagens aqui, eu disse que o objetivo do Senhor Jesus Cristo, nesse Sermão do Monte, nesse ensino maravilhoso que ele transmitiu, foi mostrar ao seu povo que o povo de Deus tem o caráter de Deus e que este caráter de Deus tem que ser mostrado no dia a dia da vida. Se você é filho de Deus, você tem o caráter de Deus na tua vida e você tem que demonstrar isso no teu viver diário, nas tuas atitudes, olha, todos os dias da tua existência. Então Jesus mostrou aos seus discípulos que eles tinham que viver uma vida inteiramente diferente daquelas pessoas que naquela época, nesse momento aqui, eram tidas como as pessoas mais importantes, eram tidas pelo povo de Israel como as pessoas mais espirituais, como as pessoas de vida mais santa, que eram os escribas, os fariseus e os saduceus. Então, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, todos eles eram considerados, nesta época aqui, pelo povo de Israel, como as melhores pessoas que existiam, como as pessoas mais espirituais, como as pessoas mais santas. Às vezes você vê que coisa interessante. Apesar de eles serem considerados desta forma, o Senhor Jesus diz que o nosso padrão moral e espiritual tinha que ser muito superior ao que essas pessoas aqui apresentavam. Agora você lembra que Jesus não disse apenas isso. Logo em seguida, o Senhor Jesus mostrou como é que seria isso. A gente pode fazer um breve retrospecto. O Senhor Jesus, ele ensinou como é que nós devemos ajudar os necessitados, como é que nós devemos dar as nossas esmolas, que é ajudar o próximo, como é que nós devemos orar. Você lembra o ensinamento dele sobre a oração? Como é que nós devemos julgar? Como é que tem que ser feito o julgamento pelo povo de Deus? Então, quando chega aqui no final do seu ensino, foi como se Jesus estivesse perguntando aos seus discípulos: e agora? O que vocês vão fazer com tudo isso que eu passei para vocês? Era como se aqui agora ele estivesse fazendo inquirindo aquelas pessoas. Muito bem, eu dei ensinamentos, eu passei uma mensagem maravilhosa, eu transmiti para vocês coisas profundas de Deus, mas agora eu quero saber o que vocês vão fazer com tudo isso que eu acabei de ensinar para vocês. Na verdade era isso que ele estava perguntando aqui. Ou seja, Jesus começou a exigir dos seus discípulos a obediência à sua palavra. Porque o Sermão do Monte, meus irmãos, ele não foi pregado a fim das pessoas, ficarem comentando sobre ele. Você viu? Olha que coisa maravilhosa. Eu não sabia que o julgamento era assim. Eu não sabia o que era da esmola. Agora eu sei. Você viu que coisa linda? Você viu como isso é maravilhoso? Não foi pregado com esse objetivo. Ele foi ensinado, ele foi transmitido, ele foi pregado pelo Senhor Jesus
com a finalidade única dos seus discípulos colocar em prática no dia a dia da vida. E eu pergunto, você já começou a colocar em prática aquilo que você aprendeu nesses 24 cultos passados? Alguma coisa você já está praticando? Você já disse, olha, antes eu não praticava isso, agora já estou praticando. Antes o meu procedimento era errado nessa área, agora já está certo. Então veja que agora Jesus faz um contraste aqui entre a sua palavra, entre a maneira correta de se viver e a maneira falsa, baseada no falso ensinamento que aqueles escribas, que aqueles fariseus, que aqueles mestres da lei transmitiam para o povo. Então é tremendo isso aqui, meu irmão, porque a ilustração que Jesus usou aqui foi tremenda. Ele disse assim, olha, de um lado tem uma porta estreita, um caminho apertado que conduz para a vida. Do outro lado, ele diz, há uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz para a perdição. Ele disse, pela porta estreita, haviam poucas pessoas entrando. Já na porta larga, ele disse, olha, há multidões entrando. O caminho espaçoso estava repleto de gente, verdadeiras multidões entrando por esse caminho espaçoso. Então, essa multidão aqui, que entrava pela porta larga, eram as pessoas que estavam vivendo nesse tempo aqui, uma religiosidade fria, uma vida espiritual, sabe, infrutuosa, uma vida espiritual estéril. Eles viviam uma vida espiritual limitada apenas e tão somente a uma observância de ritos, de cerimônias, de doutrinas que não se encontravam em nenhum lugar das Escrituras, que eram criados pelos fariseus, eram as doutrinas de homens. Então era assim que vinha vivendo a sociedade religiosa daquele tempo. Era dessa maneira aqui. Você vê uma coisa, os escribas e os fariseus, irmãos, chegaram ao ponto, ao absurdo de ensinar ao povo nessa época aqui, que a lavagem de copos, de mãos, de vasos, de metais, de camas, era mais importante do que a própria palavra de Deus. É, misericórdia mesmo. Mas eles chegaram a esse absurdo, chegaram a esse ponto aqui. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está. Vamos abrir em Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Olha o que essa gente fazia naquele tempo. Ok? Marcos capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas. Ora, foram interpelar Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Eles não foram perguntar a Jesus, por que os teus discípulos não andam de acordo com a Bíblia, não andam de acordo com as Escrituras, não andam de acordo com os ensinamentos dos profetas? Não foi isso que eles perguntaram. Por que os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Olha, deixa eu explicar isso aqui. Não é que eles eram porquinhos, não. Não é que eles chegavam da rua com as mãos sujas e sentavam na mesa para comer, não. Eles eram pessoas higiênicas. Eles lavavam as mãos para comer, como nós fazemos. Mas eles criaram uma tradição que para sentar-se à mesa, depois que você fazia a lavagem das mãos com sabonete, sabão, não sei o quê, então eles colocavam lá uma bacia, um jarro, qualquer coisa, com uma água, como se diz hoje, ou benta, ou água ungida, essas coisas que as seitas inventam aí. Aí diziam, não, você só pode sentar à mesa depois de você lavar bastante, para purificar as tuas mãos espiritualmente. Aí eles viram que os discípulos de Jesus não faziam isso. Foram interpelar por que os discípulos não faziam isso. Olha, no versículo 6,
a resposta de Jesus para ele. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, a repreensão de Jesus aqui foi porque o povo naquela época havia se tornado um meticuloso observador das regras e dos mandamentos que os homens haviam criado. Nada disso estava na Bíblia, nada disso estava nas Escrituras, nada disso aqui foi ensinado pelos profetas. Então, eles obedeciam de uma maneira meticulosa as doutrinas dos homens, mas eles não compreendiam e nem ensinavam os princípios morais e espirituais da palavra do nosso Deus. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, que Deus trouxe aqui nessa noite: será que nós não temos visto a mesma coisa acontecendo hoje na sociedade religiosa? Será que não vemos esse mesmo fenômeno? É a doutrina da mulher não poder cortar o cabelo, é a doutrina que diz que a mulher não pode pintar as unhas, que não pode usar uma calça comprida, né? Que não pode o homem crente ir à praia, não pode ter televisão em casa. É o outro ensinando que tem que fazer corrente de libertação, que tem que participar de um culto para quebrar maldição. As barbaridades que a gente vê aí fora, de cair pelo poder de Deus, de marchar para Jesus. E a gente vê que as pessoas, coitadinha, elas obedecem e elas creem cegamente nessas coisas. Obedecem, uma obediência cega a essas coisas aqui. Mas eu pergunto também, em contrapartida, o que o povo de Deus aí fora sabe sobre domínio próprio? O que o povo de Deus aí fora conhece sobre a misericórdia, sobre amar ao próximo como a si mesmo? O que o povo de Deus aí conhece sobre mansidão? Nada, absolutamente nada. O que o povo de Deus conhece sobre a obra completa que Jesus realizou no Calvário? O que o povo de Deus sabe sobre o que verdadeiramente aconteceu na cruz? O que representou? O que significou Jesus dizer: está consumado? Não sabem nada. Por isso que logo no princípio do Sermão do Monte, Jesus faz uma exortação aos seus discípulos, né, para que eles, né, tivessem um tipo de espiritualidade muito superior ao que aqueles homens tinham, ao que aquele povo tinha. Deixa eu mostrar aqui. Abra aí em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu quero mais uma vez chamar a atenção da igreja para isso aqui. Olha o que Jesus falou: por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, Jesus está dizendo aqui que a menos que a nossa retidão, a nossa conduta, a nossa espiritualidade, se não for muito superior àquela que era apresentada nessa época aqui pelos escribas e fariseus, se você não tiver uma vida espiritual, um tipo de conduta, sabe, moral e espiritual, muito superior ao dessa gente aí, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês não são filhos de Deus, vocês não são cidadãos do reino. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a marca registrada do povo de Deus, qual é? O novo nascimento. É isso que prova que uma pessoa é de Deus. É aquela mudança profunda que ocorre na nossa vida quando Deus nos dá vida outra vez, tanto no aspecto moral como no aspecto espiritual. Essa é a marca registrada do cristão. Essa é a marca registrada do crente. Não é ter uma Bíblia, não é usar expressão religiosa, não é dizer a paz do Senhor, é crente. Dizer a paz do Senhor qualquer um diz, irmão. Não é dizer abençoado, eleito, olha, lá vai um crente. Não, isso aí qualquer um diz. Não é a roupa, não é a maneira de se vestir. Lá vem uma crente, lá vai um crente. Como é que você sabe que é crente? Pela roupa? Se conhece o crente,
o cristão, o filho de Deus, quando você começa a conviver e você começa a ver frutos espirituais na vida daquela pessoa. Você começa a ver que aquela pessoa nasceu de novo, que aquela pessoa é uma nova criatura, que houve mudanças profundas no aspecto moral e no aspecto espiritual. Diga graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, olha, na igreja de Jesus não pode haver lugar, mas não pode mesmo, para nenhum tipo de ensinamento que seja fruto da tradição da igreja. Que às vezes diz assim, não, eu sei, não está na Bíblia não, mas é a tradição da minha igreja. Já ouviu dizer isso? Não, eu sei que está errado, mas você sabe, eu congrego na Batista, e a tradição da Batista é que o homem tem livre-arbítrio. Quer dizer, a pessoa vê na Bíblia, sabe que não tem livre-arbítrio, sabe que Deus é soberano, diz, mas eu tenho que crer nisso aí, porque é a tradição da minha igreja. Na igreja de Jesus não pode ter espaço, irmão, para tradição de igreja. Não pode ter espaço para nenhum tipo de ensinamento que seja fruto do concílio, que seja fruto da convenção das igrejas, mas somente para aquilo que está aqui contido nas escrituras sagradas. É para você dizer amém mesmo. Então, se há ensinamentos que não estejam claramente especificados na Bíblia, já é a religião humana, já é a religião dos homens, como era o farisaísmo, né? Por isso que eles foram lá, por que os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos? Por que eles não fazem o que a tradição aqui da nossa religião manda fazer? Já é religião humana. Aquilo que Jesus chamou aqui de porta larga, caminho espaçoso. Por exemplo, para você entender melhor, por exemplo, irmãos, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, nunca participou de uma procissão, nunca mandou ninguém rezar missas. Jesus nunca mandou o povo fazer corrente de 12 semanas ou de 7 semanas. Jesus nunca mandou as pessoas fazerem um culto para quebrar a maldição. Ele nunca usou vela, ele nunca usou água ungida, água benta, ele nunca saiu distribuindo vidrinho de óleo, saquinho com sal grosso, rosinha abençoada com não sei o que, para tirar o demônio, para tirar o capeta. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, Jesus chamou esse tipo de coisa de fermento dos fariseus. Pastor, Jesus chamou de fermento dos fariseus? Chamou. Vou mostrar para os irmãos. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Ok? Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Que coisa, né, rapaz? Jesus fala com ele: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles não tinham levado pão para comer. Eles disseram: eu acho que ele está falando do fermento do pão, para a gente não comprar pão com fermento, ter cuidado com o fermento. Pensaram que estava falando de pão. Percebendo, versículo 8, Jesus diz: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Vocês não compreenderam ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Jesus disse: vocês já se esqueceram que houve uma ocasião que também não tinha pão, e eu fiz um milagre extraordinário? Uma hora eu multipliquei 5 pães, outra hora eu multipliquei 7. Vocês se esqueceram já disso? Se o problema fosse pão, eu multiplicava de novo. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, agora entenderam, que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha, meu irmão amado e minha irmã em Cristo,
o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Deus, não apresenta essas coisas horríveis que nós temos visto acontecer aí fora. Não tem isso aqui na Bíblia. As pessoas ficam imaginando que ser um crente é a pessoa atender o apelo de um pregador, o pastor prega, aí diz: quem quer aceitar Jesus agora fique de pé, se você quer aceitar Jesus vem aqui na frente, e elas acham que se atender o apelo, se levantar a mão, ou se vier diante do altar, que ela já se tornou um crente. Não, não tem isso aqui na Bíblia. A pessoa levanta a mãozinha e diz: eu quero. Aí depois não pode ir à praia, não pode ver televisão, não pode mais ouvir uma música popular brasileira. Ou então, aceitou Jesus? Aceitei. Então a partir de hoje, você vai fazer uma corrente de 12 semanas. A partir de hoje, você tem que fazer um culto para quebrar as maldições que vêm do teu bisavô, do tataravô, não sei de quê, e que está na tua vida. A partir de agora, você vai crer nessa rosa ungida, você vai levar para casa, vai tirar todo o mal de dentro da tua casa, você vai passar em cima de um tapete de sal, aí enche o chão de sal e manda o povo passar em cima. Passar em cima do tapete de sal ungido. Está aí em todo lugar e a toda hora. O Senhor Jesus está dizendo aqui que a coisa não é assim. Jesus está dizendo aqui que a vida cristã é uma coisa que começa por uma porta estreita e por um caminho apertado. Não é coisa simples, não é coisa fácil. Por isso eu digo e repito, a verdade de Deus, meus irmãos, ela requer da nossa parte uma decisão corajosa. A verdade de Deus requer da tua parte um compromisso sério. Não basta ouvir dizer que crê. Não basta ouvir e balançar a cabeça e dizer: é tremendo, é a verdade. Não, requer uma decisão tua. Requer um compromisso sério. Sabe? Você tem que abraçar a verdade de Deus e passar a viver a verdade de Deus. Então, o verdadeiro filho de Deus não pode manter uma atitude distante, não pode manter uma atitude indiferente para com a palavra, porque se o nosso interesse pelo conhecimento da verdade de Deus for uma coisa puramente intelectual, você quer aprender intelectualmente. Não, eu quero conhecer, eu quero aprender isso, para eu chegar lá fora e falar para a turma e mostrar para o pessoal que eu conheço coisa que eles não conhecem. Se o nosso interesse for apenas isso, irmãos, a única coisa que a palavra de Deus tem a dizer para nós é que nós não somos filhos de Deus. É que nós não somos eleitos de Deus. É que nós não somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que tem um interesse meramente externo pelo Evangelho, sem assumir um compromisso, sem levar a sério as coisas de Deus, essa pessoa está entrando pela porta larga. Está entrando pela porta larga. Porque infelizmente muita gente ouve o Evangelho da graça de Deus através do rádio. Quantas milhares de pessoas nos ouvem todas as manhãs através do programa da Metropolitana? Ouve, confere aqui na Bíblia, se diz maravilhado, liga para a gente: pastor, eu estou maravilhado, pastor, já faz 6 meses, já faz 1 ano, pastor, que eu venho ouvindo essa palavra. Sim, e daí? Mas nunca tomam atitude, nunca assumem um compromisso sério em relação à verdade que estão ouvindo. Quantas milhares de pessoas fazem isso? Sabe? Não tomam atitude de entrar pela porta estreita, querem continuar no caminho largo. Por isso que Jesus disse aqui: são poucos os que acertam com ela. Diga: são poucos. São poucos. Por outro lado, o Senhor Jesus também disse: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha, no texto grego original, o sentido desta palavra aqui, perdição, nesse contexto que ele está abordando agora, porque depois nós vamos ver um outro contexto. Nesse contexto aqui, o sentido desta palavra é desperdício. Sabe? Olha, perdição, no grego, desperdício, perda, não é aniquilamento, não significa inferno, não é isso. Porque tem gente que quando lê esse texto, né, imagina que quando ele fala,
E são muitos que espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Aí imagina que conduz para o inferno, que conduz para... Não, aqui não é isso não. A mensagem transmitida pelo Senhor Jesus qual é? É que se você não tiver uma observância fiel à palavra, se você não for um fiel cumpridor dos mandamentos de Deus, você não pode viver uma vida de santidade. E por consequência, você nunca verá Deus agir na tua vida, você não verá Deus cumprir promessas, você não verá Deus atender às tuas orações, você não vai ver o sobrenatural de Deus se manifestar em favor da tua vida. Lembra que Paulo disse lá aos Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é ver o Senhor na vida eterna. Ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus se manifestar, ninguém verá Deus atender às necessidades. Você vai viver uma vida infrutuosa. Você está compreendendo? Então esse é o sentido aqui, né? Uma pessoa que vive a sua vida espiritual fundamentada apenas em ritos, em cerimonialismo, em doutrinas de homens, em coisas do paganismo, do misticismo. Olha, irmãos, esta pessoa está entrando pela porta larga, essa pessoa está andando pelo caminho espaçoso, essa pessoa está desperdiçando o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não proporcionam nenhum benefício à vida espiritual dela. E quantos são os filhos de Deus que estão vivendo assim? Olha, eu tenho 51 anos, eu comecei minha vida espiritual com 10 anos, na igreja romana, fui ser coroinha, papa hóstia, né? Com 10 anos de idade, já estava eu lá no meio dos padres, né? E achava até que ia ser padre, botava aquela batinazinha de coroinha, né? E ficava lá, balançando aquele troço com incenso, e botando vinho. E o padre dizia, você bota muito, viu? Você bota muito, não bote pouquinho não. Eu tupi o negócio de vinho lá e ele, claro, né? Então comecei aos 10 anos. Eu fui ter o conhecimento de Deus. Eu fui ter os meus olhos iluminados para essa verdade aqui de Deus há 12 anos atrás. Então 51 menos 10, 41. Menos 12, faz a conta aí, Eriges. 41 menos 12, 29, certo? Quer dizer que durante 29 anos da minha vida espiritual, eu estive no caminho largo. Eu entrei pela porta larga. Eu não tinha conhecimento da Bíblia. Eu não conhecia a verdade de Deus. Uma época eu fui um idólatra, me prostrava aos pés das imagens, ficava lá igual um bobo dentro da capela do Salesiano, sozinho. Oh, Maria, fale comigo, Maria. Você não já apareceu aquelas crianças lá em Fátima? Olha a minha inocência. Falando com a imagem de gesso, fazendo promessa para santo, devoto de São Jorge, montado no cavalo e tudo, com dragão e não sei o que, né? Depois saio da grande meretriz, caio nas mãos de uma das filhas da meretriz. Aí lá vai mais sofrimento, mais 15 anos, acreditando em rosa, acreditando em corrente, que demônio sai, que demônio volta, que traz mais 7, que tem que dar o dinheiro, se não der dinheiro Deus não abençoa, se não der tudo que você tem, você não tem fé, você é um covarde. 15 anos acreditando nessas coisas. Quer dizer, 29 anos, viu? Entrando pela porta larga, pelo caminho que conduz à perdição, ao desperdício. Foram 29 anos perdidos, nunca trouxeram nenhum benefício para a minha vida espiritual. Nunca, 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 nunca. Então, aqui nesse contexto agora, em nenhum momento, Jesus está se referindo à vida eterna. Porque a vida eterna, ela não depende das nossas obras. A vida eterna, ela não depende dos nossos esforços. A vida eterna, ela depende única e exclusivamente da graça de Deus. Paulo disse isso, não foi? Vamos marcar aí na Bíblia.
Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele diz: porque pelo jejum sois salvos. Não? Desculpa. Porque pela corrente de 12 semanas com jejum, enxofre e sal, sois salvos. Não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, eu sou salvo porque eu jejuei muito. Não, eu sou salvo porque eu fico 500.000 horas de joelho no chão. Não, eu sou salvo porque eu fico lambendo o pó da terra. Não. Ele disse, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta salvação que Deus nos imputou, Paulo diz, é dom de Deus. É um dom. Foi Deus que nos imputou salvação graciosamente. Diga graças a Deus. Então aqui nesse contexto do Sermão do Monte, Jesus não está se referindo à condenação eterna. Jesus não está dizendo que quem está nesse caminho largo e espaçoso, nesse contexto aqui, porque quarta-feira eu vou mostrar outro contexto. Ele não está dizendo que vai perder salvação, porque se ele estivesse se referindo a isso, ele estaria se contradizendo. E a Bíblia não se contradiz, Deus não se contradiz. Por que ele estaria se contradizendo? Porque, abra aí em João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha o que ele diz aqui. As minhas ovelhas, quem é ovelha de Jesus, diga amém. Quem é cabrito do outro, diga amém. Graças a Deus que não tem nenhum. Se tem, ficou calado. Diz, não vou me denunciar, vou ficar aqui escondido. Graças a Deus, graças a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, aleluia. Segue ou não segue? Ou tem livre-arbítrio? Ou discute com Deus? Não, e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Irmão, se a Bíblia diz, jamais vão perecer, jamais vão para o inferno, por que os pastores teimam em chamar Jesus de mentiroso? Não, mas não é bem assim. Não é. Se não é bem assim, é bem assado. Não, eu sei, está na Bíblia, mas veja, não é bem dessa maneira. Se pecar, vai para o inferno. Então todo mundo vai para o inferno. Que a Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E torna a palavra de Deus mentirosa. Não há possibilidade de um filho de Deus ir para o inferno. Nenhum filho de Deus se perde. Só vai para o inferno os filhos do diabo. Só vai para o inferno os vasos de desonra. Só vai para o inferno aqueles que são descendência da serpente, a descendência de Caim. Quem é de Deus não pode ir para o inferno. O Senhor disse, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para um filho de Deus. Você vê o povo de Deus aí fora com medo de ir para o inferno. Olha, o povo de Deus treme quando se fala de inferno. Ai, meu Deus, ai, Jesus, ai, olha, é por isso que nas igrejas quase nunca se fala sobre a segunda vinda de Jesus. Porque quando fala sobre a segunda vinda, ai, meu Deus, ai, se Jesus vier hoje, será que eu estou pronto? Será que eu fico? Não sei se vou, não sei se fico. Não tem uma musiquinha que tinha assim antigamente, né? Se eu fico aqui, se eu fico lá, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, não sei para onde é que eu vou, não sei o que, não sei o que. É assim que o povo de Deus tem vivido, irmão. Ninguém sabe de nada, ninguém tem segurança, as pessoas não conhecem a verdade de Deus. Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí vem esses picaretas espirituais, vem essas águias espoliadoras do bolso do povo e diz, cuidado, viu? Você está nas mãos de Jesus hoje,
mas o diabo está em derredor. Se você der uma bobeira, ele vai lá e te arranca da mão de Jesus. E as pessoas acreditam. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Uma vez nas mãos de Jesus, para sempre. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ou você acredita que pode estar nas mãos de Jesus hoje e amanhã vem o diabo, o capeta, não sei quem, e te arrebata das mãos dele? Ou você acredita que pode estar salvo hoje e amanhã está no inferno? Você tem que crer nessa verdade aqui, ó. Agora, infelizmente, meus irmãos, a exemplo do que ocorria no tempo do ministério terreno de Jesus, hoje também nós vemos aí fora a maioria do povo de Deus enveredando pela porta larga. Nós vemos a maioria do povo de Deus caminhando pelo caminho espaçoso que o Senhor disse, conduz para a perdição, conduz para o desperdício espiritual. Como eu disse, eu sou um exemplo disso. Eu passei 29 anos da minha vida, foi um desperdício de tempo. Você sabe o que é perder 29 anos? Não trouxe nenhum benefício para a minha vida espiritual. O que eu aprendi com os padres católicos? Acender vela, fazer promessa, fazer romaria, ir para o Padre Cícero, ir para o Chiquinho. É Chiquinho? Irmão Francisquinho? Né? Ser um devoto. Depois caiu na mão dos falsos profetas. Você tem que crer no copo com água, e bota o copo com água de frente da televisão, diante do rádio, e tem que beber óleo, viu? E tem que acreditar em rosa, e o demônio vai voltar, e vem com mais 7, e vai te pegar. E eu vivia com medo do diabo, eu via demônio em tudo quanto era lugar. Eu orava para o demônio sair de mim mesmo. Que absurdo, me ensinaram isso. Se tinha um mal-estar, um sintoma de febre, de gripe, virose, ia para o quarto, botava a mão, as duas mãos, que o líder da seita me ensinou assim, bota as duas mãos que é mais forte, poder é maior. Jesus, faz o fogo descer, Senhor. Tem um demônio querendo colocar gripe em mim, para atrapalhar a tua obra. Queima, queima, queima. Se um vizinho ouvisse, chama o bombeiro, está queimando a casa dele, incêndio. E depois, é verdade, irmão, e depois dizia assim, sai! Você vê, um pastor, um pregador mandando o demônio sair dele. Se um filho meu ficava doente, a primeira coisa que eu fazia era botar a mão e mandar o demônio sair. Se acordava de manhã, o carro não pegasse, bateria descarregou, Satanás, está amarrado, demônio, abre o capu, botava a mão no motor para orar. Mas depois tinha que trocar a bateria, que era a bateria que tinha descarregado. Aí o carro pegava, né? Então a maioria do povo de Deus, irmão, está enveredando pela porta larga, pelo caminho espaçoso, muito sacrifício, muito jejum, muitas vigílias, e sobe monte, e desce monte, e não pode ver televisão, e não pode ir à praia, e não pode usar uma bermuda. O homem diz que quando o homem fica crente, não pode usar bermuda, não pode usar uma camiseta, não pode ouvir uma música do Roberto Carlos. Se ouvir música do Roberto Carlos, está ouvindo música do mundo, então tem que gravar a música na lua. Não pode usar uma maquiagem. Que perversidade fazem com as mulheres, viu? Porque nós homens somos vaidosos. Agora imagine as mulheres, né? E não é pecado ser vaidoso, não. Pastor, mas Salomão não diz lá, vaidade, isso é vaidade, é vaidade, é vaidade. Aquela palavra vaidade no hebraico, não é essa vaidade que nós entendemos hoje, não. Aquela palavra vaidade significa coisas fúteis, coisas que não trazem nenhum benefício à vida espiritual. Ele tentou de muitas maneiras, sabe, preencher o vazio que estava dentro dele, quando ele se aparta de Deus. Aí ele tenta tudo, e ele diz, tudo era vaidade, tudo era fútil, tudo era inútil, nada preencheu o meu vazio. Não é essa vaidade que nós temos hoje que Deus não condena, não. Aí proíbe a pobre da mulher de se cuidar? Não, não pode. Se usar um batom, se pintar as unhas, é Jezabel. Jezabel é você, rapaz. Entendeu? Como é que diz que é Jezabel? Se cortar o cabelo, vai para o inferno. A irmã está usando uma roupa muito bonita.
Irmão, isso é vaidade, tem que usar uma roupa bem cafona, viu? Você já notou como os nossos irmãos da lei, que não têm conhecimento, como é que se vestem mal? Perdoe a franqueza. Como se veste mal, meu irmão? Que cafonice. Parece que fazem... Existe essa palavra ainda, cafona? Isso é dos meus 18 anos, falei agora, saiu. Aí, tá vendo? É o novo. Hoje como é que chama? Brega, né? Coisa mais brega. O homem compra aquele paletó marrom com a gravata amarela. As mulheres com aqueles vestidões grandão. Aquele cabelo que não corta, quando enrola assim, faz o cocó, parece um bolo de noiva no meio da rua. Parece que está carregando um bolo de noiva na cabeça. Então muitos estão entrando pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Tem gente que leva a vida espiritual apenas se limitando a vir à igreja no culto de domingo à noite, apenas se limitando a dar um dízimo, a dar uma oferta, a cantar no coral da igreja, sabe? Se limita apenas a isso. Mas muitas das vezes não são pessoas perdoadoras, são pessoas que guardam mágoa, são pessoas que são vingativas, que desejam o mal do próximo, falam mal um dos outros, guardam ressentimento no coração. É o que a gente mais tem visto aí. Às vezes um mau marido dentro de casa, às vezes uma péssima esposa. Não, eu não uso batom. Não, Deus que me livre de usar uma calça comprida. Mas é uma péssima mulher, é uma péssima esposa, sabe? Às vezes um péssimo pai, um péssimo filho. Então é isso que nós temos visto aí. As pessoas não vivem como sal da terra, elas não vivem como luz do mundo. Então são muitos que têm entrado por esse caminho largo, por esse caminho espaçoso. Eu digo sempre para os irmãos, grave bem isto. Olha, meus amados, existem muitas coisas que nunca estiveram em moda, nunca, na religião dos homens. Nunca tiveram em moda, nunca tiveram espaço. Por exemplo, amar o inimigo. Lembra que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Nunca esteve em moda, não resistais ao perverso. Nunca se fala dessas coisas aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso nunca teve moda na religião dos homens. Essa semana o irmão ligou para a rádio, né? Esse pastor tem 10 anos que eu frequento a IURD, nunca vi um bispo pregar sobre isso aí. Lê esse versículo de Mateus. O irmão me confirmou ainda agora ali, não foi? Nunca vi, eu digo, nem vai ouvir nunca. Porque eles ensinam o contrário, eles ensinam a acumular tesouro, eles ensinam a procurar ficar rico. O irmão me disse ali dentro agora, pastor, graças a Deus, que Deus fez minha mulher sintonizar o rádio e ouvir essa mensagem da graça. 10 anos enganado, 10 anos iludido. Pastor, quando chega a época de fazer fogueira santa do Monte Sinai, começa assim, quem vai ajudar com 100 mil reais? Foi isso que o irmão falou para mim? 100 mil. Depois vem para 50, 30, 20 mil, 10 mil, 5 mil. Aí vai descendo. Aí sabe de uma coisa? Só para você dizer que não participou. No mínimo 300. Isso é uma estratégia diabólica, sabe? Pastor, por que faz assim? Isso aí é uma coisa que eles fazem para trabalhar o psicológico da pessoa. Começa com 100 mil, mesmo que ninguém dê 100 mil. Mas deve aparecer algum idiota que deve dar, né? Mesmo que ninguém dê. Aí volta para 50, vai. Quando ele pedir, no mínimo 300, você já está tão se sentindo insignificante por não ter quantias altas, que você acha que 300 reais não vale nada. Mesmo que você dê os 300... é como se você estivesse dando 10 centavos. Puxa vida, só tenho 300 reais para dar. Na época a irmã estava lá, uma senhora deu 80 mil.
Aí. Você está vendo? Olha, isso é para trabalhar o psicológico das pessoas. Então, na religião dos homens, nunca esteve em moda buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como é o resto? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão? Nunca teve moda. O viver pela fé na palavra, a santidade de vida. O povo de Deus não sabe o que é ser santo. Acha que viver uma vida santa é roupa, é cabelo, é não pintar unha, é não usar um batom, é não usar calça comprida. Isso não é santidade, isso é fanatismo religioso. Santidade é outra coisa. Nunca esteve em moda o crer na soberania de Deus, o crer na predestinação de Deus. Então, os filhos de Deus que se apegam a essas verdades, olha, são sempre em número muito pequeno. Porque todas essas verdades, irmãos, fazem parte da porta estreita e do caminho apertado. Por isso que eu quero dizer para você, no final desse meu sermão, irmão amado, irmão em Cristo, não se sinta desencorajado em crer nessas verdades, apenas porque poucas pessoas creem nessas verdades como você tem crido. Não se sinta desencorajado por causa disso. Não se sinta desencorajado porque poucas pessoas vivem a mesma fé que você vive, vivem a mesma vida espiritual que nós vivemos. Pelo contrário, se alegre, se regozije. Lembre-se sempre que foi o próprio Jesus que disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. São poucos os que vivem por fé na palavra. São poucos os que assumem um compromisso com Deus. São poucos os que são fiéis à Bíblia. São poucos os que creem na verdade eterna de Deus. Poucos. Você sabe o que significa poucos? Poucos. E ele diz: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, que conduz para o desperdício espiritual, que não acrescenta nada à vida das pessoas, mas são muitos os que acertam com esta porta. Claro, não é o que nós temos visto aí fora, não é? Aonde tem porta larga, caminho espaçoso, olha lá, as multidões. Olha, abre aí por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pedro diz assim: assim como no meio do povo judeu naquela época, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, povo de Deus, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, até ao ponto de dizer que Deus não é soberano, que é o homem que manda em Deus, que o homem tem livre-arbítrio. Você sabe o que é um pastor dizer: Deus tem planos, mas ele não pode realizar os planos se o homem não permitir. O homem tem livre-arbítrio, Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Por isso que fica essa palhaçada. Aceita Jesus, irmão. Aceita Jesus como se Jesus fosse cafezinho, como se Jesus fosse Coca-Cola, que se oferece, e os homens cheios de soberba. Não estou afim hoje não quero não. Quem sabe amanhã talvez, né? A impressão que dá é que Deus está implorando a misericórdia dos homens. Não, os homens é que necessitam da misericórdia de Deus. O homem não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. É Deus que busca o homem. É Deus que busca a ovelha perdida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Paulo disse: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E Deus nos deu vida. Então, quer dizer que
Esses falsos mestres introduzem heresias destruidoras, ensinos falsos, tradições de homens, doutrinas de homens. E olha o que ele diz no versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos. Você sabe o que é que são muitos? Olha, muitos vão seguir essas heresias, muitos vão seguir essas práticas libertinas. É muita libertinagem. Ontem à noite, na hora de deitar, eu liguei a televisão e eu já dou sorte para ver essas coisas, viu? Parece que Deus faz eu ligar na hora. Estava passando um joguinho de futebol, seleção do Brasil, a sub-20, com não sei quem. Estava um joguinho ontem, eu fiquei vendo. Aí quando terminou o primeiro tempo, eu passei os canais. Aí tinha um canal, tudo escuro, a tela preta, né? E uma luz. Eu disse, que é isso? Aí me despertou a curiosidade. Eu fiquei olhando e digo, ué. Aí daqui a pouco o cara começa a falar. A cruz iluminada. Fizeram uma cruz de lâmpada fluorescente. Assim. Apaga as luzes do templo. Tudo escuro, só aquela luz, aquela cruz iluminada. E um monte de gente passando. Você vai para, olha, e mostrando lá a câmera de televisão filmando. Tá vendo? O povo está passando, você está recebendo cura. Olha, você está recebendo isso, o demônio está saindo, o capeta está saindo, você está sendo curado. Mentira! Mentira! Mas é como se fosse um feitiço. As pessoas ficam enfeitiçadas. Completamente enfeitiçadas. Só o poder de Deus, só o poder da verdade para quebrar esse feitiço, irmãos. Muitos seguirão suas práticas libertinas, fazer o povo de Deus sair no meio da rua com vassoura. Um monte de gente com vassoura. Como é o nome daquele presidente antigo que o símbolo era vassoura? Jânio Quadros. Fosse naquela época, dizia, são janistas. Mas hoje será infamado o caminho da verdade. Olha, irmãos, há 50 anos atrás, 50 anos atrás eu tinha 1 ano de vida. Mas eu sei porque as pessoas me contam, eu sou um estudioso e eu sou um conhecedor das coisas. Diz que há 50 anos atrás, quando dizia, aquele homem é crente, mesmo que a pessoa não fosse crente, fosse católico, espírita, mas respeitava. Ser crente era sinônimo de pessoa séria, era sinônimo de pessoa que tinha o caráter de Deus, que tinha um comportamento ilibado. Hoje, quando diz, fulano é crente, você é lá da rosa? Você é lá dos enxofres? Você é lá da turma que bufo, esborracha no chão caindo pelo poder de Deus? Fazem gozação. Como o irmão falou comigo hoje, disse, pastor, antes eu tinha vergonha de falar da Bíblia. Hoje eu não tenho mais. Ele disse, poucos dias que eu conheço, hoje eu já quero falar para minha família, para os meus vizinhos. Porque antes, quando eu falava, já ficava constrangido. Porque a pessoa já dizia, você já faz parte da tesouraria? Já está também metendo a mão na grana lá? Está também participando do bolo? Infamar o caminho da verdade. Quando falava, chegou um pastor, todo mundo respeitava, olha, o pastor, o pastor. Hoje quando diga, chegou o pastor, todo mundo segura a carteira. Pastor na área, cuidado, vai roubar, é ladrão. Mas não é verdade ou não é verdade? Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Fazem comércio com o povo de Deus. Usam palavras mentirosas, promessas mirabolantes. Não. Você está com câncer? Tô. Não é por isso que eu vou morrer, vai nada. Agora você tem que provar a sua fé. Você vai pegar e vai trazer 10 mil reais. Deus vai curar esse câncer. Que perversidade, hein? Uma pessoa com câncer, meu irmão, ela não traz 10 mil, não. Ela é capaz de vender a própria vida para arranjar o dinheiro para ser curada do câncer.
Oi? Olha aí, ó. Para ter o direito de encostar Deus na parede. Se você der 10 mil, vem cá, Érigos. Márcio é meio magrinho, pode ser que eu machuque ele. Você já aguenta um tranquinho aqui. Faz de conta que ele é Deus. Se eu der 10 mil, Deus, você tem que me curar, desgraçado. Não é assim que ensina? Quase que ele passa para lá. Que perversidade. Que maldade. Sabe? Caso de polícia. Caso de polícia. Viu? Você sabe o que é uma mãe, um pai que tem um filho nas drogas? Fumando maconha, cheirando cocaína, assaltando. Dá para você ter ideia do desespero de um pai, de uma mãe que tem um filho assim? E aí bate num lugar desse, um canalha espiritual desse, diz: não, mas se você provar Deus, Ele vai tirar o teu filho de lá. Aproveita o momento de maior desespero da pessoa. Aproveita o momento que a pessoa está toda desestruturada, está toda descompensada. E aí dá o golpe mortal na vida da pessoa. E a pessoa, por não ter conhecimento de Deus, começa a andar por aquele caminho. E aí que o Senhor disse: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Viu? Mas apertada é a porta, estreita é a porta, muito estreita. Eu, como sou fortão, né, já entro nela de lado, bem isso. É apertada a porta, querido. Pensando que é largona, ele diz: olha, e apertada é o caminho, estreito é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Quem são esses poucos? Os eleitos de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou ao seu povo nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, toda igreja.